Nós saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso e sublime nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo é que, enquanto você ouvirá a palavra de Deus em mais essa oportunidade, que o Espírito Santo possa realmente mover com a sua alma, porque o nosso objetivo é levar as pessoas, a alma das pessoas, mais perto de Jesus. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São Mateus, no capítulo 27, versículo 14 a seguir, versículo 15 a seguir. Mas antes de lermos essa Escritura, vamos ouvir um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Com forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Com forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz. Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mateus capítulo 27, verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia
que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entreis na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Que a graça de Deus seja acrescentado sobre a palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa meditação nessa oportunidade, e eu intitularia: de que lado estaria você? Esse é o título, é como se fosse uma pergunta. Nós vemos nessa escritura sobre a crucificação de Jesus e como a multidão, de uma maneira tão impiedosa, pediam a morte do Mestre. Eu quero levar os nossos ouvintes, voltar os vossos corações, a vossa mente, ao tempo de Noé, a mensagem de Noé. Lembra vocês que diz a Bíblia que o pecado das pessoas tinha chegado de tal maneira diante de Deus, tinha provocado a Deus de tal forma que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Deus, em sua ira, por causa do pecado, planejou a destruição dos pecadores. Mas sendo Deus justo, Deus nunca leva o homem a julgamento sem antes advertir o homem e sem antes dar uma chance para o homem se redimir, se arrepender. Então Deus abriu uma via de escape, escolheu um homem justo, temente a Deus, chamado Noé, e disse: Noé, eu vou destruir o mundo com o dilúvio, mas você construa uma arca e pregue ao povo, anuncie ao povo que todos aqueles que se arrependerem de seus pecados, se arrependerem de sua forma ímpia de viver e a entrarem na arca a qual você irá construir, todos esses serão salvos do juízo. Mas aqueles que rejeitarem essa via de escape, esses serão mortos. E Noé então começou a pregar para o povo e a anunciar para o povo de que o juízo de Deus iria cair sobre a terra, e dizer ao povo que Deus, na sua infinita misericórdia, tinha abrido uma via de escape para o homem escapar-se por ali. Mas o povo impiamente zombavam do profeta de Deus, criticavam, desprezavam a oportunidade que Deus estava dando a eles. Mesmo Noé, no seu íntimo, procurava fazer o melhor, explicar da melhor maneira, mas aquelas pessoas zombavam e zombavam do homem de Deus, ao ponto que todos rejeitaram. Somente Noé e sua família entraram na arca. E a pergunta desse programa é: de que lado estaria você? De que lado gostaria de estar você? Você gostaria de estar do lado daqueles que zombavam? Do lado daqueles que atiravam tomates podres no pregador? Ou você gostaria de estar com aqueles poucos que entraram na arca? Oh, certamente você diz assim: oh, sim, eu gostaria de estar com Noé. Oh, eu até mesmo iria ajudar Noé a construir a arca.
Podemos lembrar também de Moisés. Podemos lembrar também de João Batista. Podemos lembrar de Jeremias. E olhar como eles anunciavam o evangelho ao povo. E como o povo rejeitava o evangelho. E havia sempre uma minoria que dava ouvido à voz de Deus. E a pergunta é a mesma: de que lado estaria você? Gostaria você de estar ao lado de Moisés ou ao lado daqueles que desprezavam o mensageiro? Gostaria você de estar ao lado de Jeremias ou ao lado daqueles que jogavam Jeremias na prisão? Gostaria você de estar ao lado do profeta Isaías ou ao lado daqueles que cerraram vivo o profeta de Deus? Gostaria você de estar ao lado de João Batista ou ao lado daqueles que o decapitaram? E voltando-se à história que lemos de Jesus, aquela multidão que tinha comido pão multiplicado, aquela multidão que tinha sido curado por Jesus, aquela multidão que tinha caminhado ao lado do mestre, que tinha visto os paralíticos andarem, aquela multidão que tinha glorificado a Jesus, aquela multidão que tinha visto mortos ressuscitarem, agora os mesmos estavam ali gritando: crucifique esse homem. Quando Pilatos, querendo salvar a Jesus, tirar Jesus daquele agoniante morte, porque Pilatos, examinando ao mestre, viu que não havia nenhum mal em Jesus. E Pilatos, lembrando que havia um homem muito mau, ao qual todo o povo odiava, qual era Barrabás, ele disse: qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Pilatos, por certo no seu íntimo, tinha certeza que o povo diria: crucifiquem Barrabás e solte a Jesus. Mas o povo, em uma só voz, persuadidos pelos religiosos, incentivados pelos sacerdotes, gritaram: crucifiquem-o. Aí que está, ouvintes. Quem sabe às vezes você não entende o porquê que eu sempre falo contra o sistema denominacional. Eu não tenho nada contra as pessoas que estão ali dentro, mas eu tenho sim contra as denominações, o sistema implantado pelos homens, sistema que tira a fé do povo de Deus e coloca a fé do povo na placa da igreja. Porque vejam vocês, que as religiões persuadiram o povo para pedir a morte de Jesus. Os sacerdotes, as religiões do dia, por inveja de Jesus, porque Jesus não estava batendo nas costas dos sacerdotes, porque Jesus não estava elogiando as igrejas do dia, mas condenando os erros que havia ali dentro, virando a mesa dos cambistas, passando a vara naquele povo, chamando de hipócritas, chamando de sepulcros caiados, chamando de cegos. Eles simplesmente se iraram contra Jesus e diziam: esse homem é falso. Mas por que eles chamavam Jesus de falso? Por quê? Porque o ensinamento de Jesus era contrário do que as suas tradições. Mas se eles examinavam a Jesus por seus estatutos, e a vida de Jesus não fechava com os seus estatutos, por isso eles o chamavam de falso. Mas se eles examinassem Jesus pela palavra, eles viriam que Jesus estava 100% certo. E os religiosos, os chefes, os pastores persuadiram o povo para que pedisse a crucificação de Jesus. Da mesma maneira, eu não tenho a mínima dúvida de que se Jesus viesse hoje, ele não seria aceito pelas religiões. Ele faria o mesmo que fez quando caminhou sobre a terra. Ele iria virar a mesa desses cambistas, desses pastores comerciantes. Porque muitas igrejas hoje não passam de empresas religiosas, empresas lucrativas,
Não se fala do arrebatamento, não se fala de uma santificação nas igrejas. Somente anunciam um evangelho social, um evangelho fácil. Somente anunciam cura divina, mas não pregam a doutrina que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Não que eu seja contra a cura divina, não. Eu creio na cura divina, mas eu creio em toda a palavra. E aquela multidão dizia: crucifique-o, crucifique-o. E eu pergunto a você: de que lado gostaria você de estar? Ao lado daqueles que pediam a crucificação de Jesus? Ou ao lado daqueles que choravam, como aquelas mulheres que batiam no peito e diziam: que mal fez ele? Só fez o bem, só curou os enfermos, só abençoou o povo, que mal fez ele? De que lado gostaria você de estar? Certamente você agora que me ouve está dizendo: oh sim, eu queria estar ao lado de Jesus, eu queria estar ao lado de Noé, eu queria estar ao lado dos profetas. Então eu lhe direi algo, precioso ouvinte: a tua vida hoje, a tua fé, a tua posição hoje revela que posição você teria se você estivesse vivendo naqueles dias. Se você hoje está ao lado da palavra, eu não tenho dúvida nenhuma que você também estaria ao lado de Jesus. Mas se hoje você nega a palavra, eu não tenho dúvida de que se você estivesse naqueles dias, você gritaria dizendo: crucifique-o. Porque aqueles que gritavam pedindo a crucificação de Jesus, eles eram religiosos. Eles eram homens que estavam todos os cultos na igreja, que tinham a Bíblia em suas mãos. Se hoje você nega a mensagem que Deus tem enviado, quando Deus nos tem enviado um profeta, isso não é uma invenção minha, não é invenção do homem, mas é algo bíblico. Você pode me condenar, você pode me criticar de eu anunciar esse profeta ao povo. Eu não tenho culpa disso estar nas Escrituras, mas eu teria culpa se eu não mostrasse que Deus enviou um profeta para a noiva. Assim como Deus enviou Noé antes do dilúvio, assim como Deus enviou cada profeta antes de cada grande acontecimento, assim como Deus enviou João Batista antes da primeira vinda de Jesus para anunciar e preparar o povo para receber o Messias, Deus enviou William Branham, o profeta da última era, para preparar a noiva para o arrebatamento. E isso é bíblico, tem promessas bíblicas. Eis que eu vos envio, diz a Bíblia, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando será esse dia? Será no dia da vinda de Jesus. Um grande dia para quem subir, mas um terrível dia para quem ficar. E o que Elias fará? Ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Ou seja, levará a fé minha, a fé da noiva, de volta à fé dos pais apostólicos. Mas Deus também disse que converteria o coração dos pais aos filhos. Esse era João Batista, o qual veio para converter o coração dos pais da lei para os filhos que estavam surgindo através da graça, através de Cristo. Em São Mateus capítulo 17, versículo 10, os discípulos perguntaram para Jesus se era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus disse o quê? Em verdade Elias virá primeiro, falando no futuro. Alguém diz: ó, esse Elias era João Batista. João Batista já tinha morrido nesse tempo, quando os discípulos perguntaram a Jesus. E Jesus falou no futuro: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? Restaurar é trazer de volta ao original, ou seja, levará de volta a fé da noiva, a fé dos apóstolos, a fé dos filhos de volta à fé dos pais. E no versículo 12 ele disse: digo-vos que Elias já veio, falando sobre João Batista que já tinha vindo. Porque ele falou sobre os dois profetas, um que era João Batista, que veio para converter a lei para a graça, e outro profeta desta era, que veio para levar a nossa fé de volta à fé dos pais apostólicos.
quando Deus tem enviado esta mensagem, tem levado a noiva de volta ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus deu a ordem dizendo: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos, quando foram cumprir essa ordem, cheios do Espírito Santo, cheios de revelação, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Alguém diz: Pedro errou. De maneira alguma, nunca eles errariam, estando eles cheios do Espírito Santo. Não era Pedro, era o Espírito Santo através de Pedro, mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do Pai. Jesus pediu o nome: ide batizar em nome do Pai. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas Senhor Jesus Cristo, este é o nome do Pai. Por isso nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para que então tenhamos o nome do Pai no nosso batismo, porque esse é o nome do Pai. Mas hoje os religiosos pisam nisso, rejeitam isso, quando a Bíblia diz que a Santa Ceia, correta como deve ser, quando a Bíblia diz que deve haver o lava-pés após a Santa Ceia, eles pisam, eles negam, eles não creem nessas coisas. Certamente eles também pediriam a crucificação de Jesus naquele dia. Quando a Bíblia diz que não é permitido para as mulheres pregarem, você acha que se Pedro viesse em nossos dias, eles dariam púlpito para ele pregar? Nunca! Porque Pedro chegaria nessas igrejas e anunciaria o batismo em nome do Senhor Jesus. Paulo chegaria e mandaria que todo fosse batizado outra vez, porque em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6, ele mandou aquele grupo de pessoas que fossem rebatizados, porque eles não eram batizados em nome de Jesus, e Paulo os rebatizou tudo de novo. E olha, ouvintes, Paulo também, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através dele, disse: não permito que as mulheres ensinem. Paulo disse que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas alguém diz: mas isso é porque naquele tempo as mulheres falavam muito, por isso que Paulo mandou elas ficarem quietas na igreja. Que mentira, que falta de revelação. Veja que no livro de Timóteo também, 1 Timóteo 2, Paulo também fala outra vez sobre o mesmo assunto e diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É Bíblia ou não é? É Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Agora Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8: se um anjo do céu, ou eu mesmo, vos pregar outro evangelho, fora desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer seja amaldiçoado. Qualquer evangelho fora desse é amaldiçoado. Qualquer igreja que permite que as mulheres preguem, isso é um anátema diante de Deus. Qualquer igreja que batiza fora do batismo em nome de Jesus, que batiza num batismo trinitário, pagão, criado por Roma no ano 303 depois de Cristo, qualquer igreja que batiza nesse batismo trinitário, isso é anátema. Eu sei que isso é duro, mas isso é uma realidade. Isso é para sacudir a noiva, isso é para o eleito que realmente pertence à noiva sair dessa confusão e entrar na palavra. Então veja, ouvintes, eu sei que isso dói, isso fere a muitos, mas eu sei que isso não fere a filhos de Deus, mas alegra os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles querem a obediência à palavra, eles querem estar certos com Deus. Então de que lado estaria você? Se hoje você está ao lado da palavra, eu tenho certeza que você estaria ao lado de Jesus. Se hoje você está ao lado dessa mensagem restauradora, eu sei que você estaria ao lado de Jesus. Mas se hoje você tem rejeitado esta mensagem,
se hoje você blasfema contra ela, se hoje você rejeita o batismo verdadeiro, se hoje você rejeita a doutrina, se hoje, pastor, você permite suas mulheres das suas igrejas cortar seus cabelos, usar pinturas, usar roupas de homem e dizer, oh, Deus só quer o coração, se você permite isso, você estaria contra Jesus naquele dia. Mas aqueles pregadores que hoje eles defendem a palavra de Deus, mesmo sendo criticados, eu tenho certeza que eles estariam ao lado de Jesus naquele dia também. Eles estariam defendendo a Jesus, mesmo correndo risco de morte, mesmo correndo risco de ser crucificado com o mestre. Ouvintes, isso é para despertar o teu coração, porque o arrebatamento está muito perto. Brevemente Cristo virá buscar a noiva, ao qual a Bíblia diz que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus possa ser com o nosso ouvinte, e que Deus possa abrir o teu entendimento para você ver que esta mensagem que nós vos anunciamos não é uma religião, não é uma placa de igreja, mas é Cristo. Esta mensagem é Cristo trazendo a noiva para a palavra. Porque assim como João Batista foi o precursor que anunciou a primeira vinda de Cristo, Deus enviou William Branham, esse profeta Elias, o qual estava profetizado na Bíblia. Deus o enviou para precursar, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Certa vez o profeta William Branham estava batizando um grupo de pessoas no rio Ohio, nos Estados Unidos. Enquanto ele batizava, diante de centenas de pessoas que assistiam, uma luz misteriosa desceu dos céus até a cabeça do profeta, e daquela luz saiu uma voz e disse: assim como João Batista foi o precursor, foi o que anunciou a minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que anunciará a minha segunda vinda. Esta mensagem que nós vos anunciamos é a mensagem de Cristo através de um profeta, o qual veio para anunciar a segunda vinda de Cristo. Uma mensagem que veio para revelar os selos do Apocalipse. Veja vocês na Bíblia que quando João viu que não havia ninguém digno no céu nem na terra de abrir os selos, João chorava muito. Mas uma voz veio e disse: não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro. Quem que é o leão da tribo de Judá? É Cristo o Cordeiro. E Cristo nessa última era, ele veio através do ministério de um homem, Cristo no profeta, revelou as escrituras e trouxe a restauração da fé, trouxe uma mensagem levando a noiva de volta à fé dos apóstolos, uma fé que prepara a noiva para o arrebatamento. Que Deus vos abençoe, ouvintes, e que você possa tomar uma decisão pela palavra. Então você terá certeza que se você estivesse nos dias de Jesus, você estaria ao lado dele também. A tua vida hoje, a tua decisão hoje, a forma que você vive, define de que forma estaria você se você estivesse em dias passados como nos dias de Jesus. Que Deus vos abençoe. E a minha intenção não é ferir, mas a minha intenção é abrir o vosso entendimento, despertar você para tomar uma decisão pela palavra, para que você não se encontre diante do juízo final para ser condenado, mas que sim, você se encontre diante de Cristo com os braços abertos, dizendo: vem, benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração e o meu desejo. Amém.